Boa noite, turma. Dando continuidade aos nossos segmentos sobre as nossas apresentações, recorrente aos assuntos da nossa disciplina, temos a questão dos tipos de manuais, que eles trazem a frequência sobre as normas e rotinas. As normas elas são caracterizadas, digamos, sob o conjunto de regras para o desenvolvimento das atividades, na qual eles fazem as seguintes perguntas: o que e como. Normalmente, o que são agregados sobre essa questão das regras, aqui base e como elas são asseguradas, essas regras que desenvolvem essas atividades. Então, essas são as perguntas que vão trazer algumas respostas sobre a questão das normas. Um exemplo são: todas as solicitações diárias de materiais extraordinários das unidades devem ser encaminhadas ao CME até às 9 horas. Isso é uma regra básica, que são uma norma que é colocada específica a um certo tipo de setor, certo? As rotinas são as descrições exatas como atividades devem ser realizadas, devem esclarecer qual é o agente que executa as ações, as envolvidas e as normas inerentes àquela rotina. Normalmente isso acontece porque são estipulados uma rotina que todos os dias deve seguir através dessa regra. Um exemplo: rotina de admissão de paciente para a cirurgia é uma coisa que deve ser feita todos os dias, então que se torna uma rotina. Então, tem essa diferença entre norma e rotina. Dentro dos manuais de procedimento, temos a descrição detalhada e sequencial de como a atividade é realizada, baseando em princípios científicos. Um exemplo são as técnicas de sondagem vesical de demora. E dentro dos manuais de equipamentos, temos a descrição dos equipamentos e orientações sobre sua utilização. Tudo muito bem simples. Na administração de RH, temos o destaque sobre o dimensionamento de pessoal. Primeira fase do processo de provimento de pessoal e estabelece o número necessário de profissionais com categoria para atender às demandas de assistência de enfermagem nos serviços. Temos algumas resoluções que defendem isso. Temos o destaque da resolução do COFEN, número 185/96, que determina o grau de dependência dos pacientes e orienta como utilizá-los na determinação do número de pessoas ideal para assistir os pacientes. Então, aqui está uma regrinha básica dimensionada sobre a administração dentro do setor de RH. Na realização do COFEN, do número 196/1189/96, determina o número de horas mínimas por categoria de cuidados, bem como a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem para cada categoria de pacientes. Então, aqui temos essas resoluções que estão asseguradas sobre o dimensionamento de pessoas, ou seja, dentro do setor você vai estar tendo algum tipo de ferramenta, vai estar ofertando algum tipo de trabalho. No dimensionamento pessoal, de acordo com o regimento colocado pela resolução do COFEN, número 293, tem uma tabela aqui, categoria de cuidados e a hora de enfermagem. Categoria de cuidados, temos independente, pessoas que não precisam de nenhum tipo de auxílio, temos de 3,8 horas a ser trabalhados. Intermediário equivale a 5,6, o semi-intensivo equivale a 9,4 e o intensivo equivale a 7,9 horas dentro da atuação profissional. No dimensionamento profissional ainda temos o independente e o intermediário. Independente temos esses quatro, independente, intermediário, semi-intensivo e intensivo. No independente, o paciente está clinicamente autossuficiente para as necessidades humanas básicas, ou seja, ele está dentro do setor internado, mas ele não precisa de nenhum tipo de auxílio, de acompanhamento especializado para desenvolver qualquer tipo de atividade, ou seja, ir no banheiro, trocar alguma coisa, então ele não precisa de nenhum tipo de auxílio, então ele é um paciente independente. O intermediário é aquele paciente estável, requerendo avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Ou seja,
Aqui ele já precisa de uma vistoria de vez em quando, para que ele, por exemplo, precise ir no banheiro de uma vez ou outra, certo? Então ele já precisa de uma observação um pouquinho melhor. Então ele já é um paciente intermediário. O semi-intensivo é aquele paciente recuperado, sem risco iminente de morte, passível de instabilidade das funções vitais, requerendo assistência permanente e especializada. Aqui ele já precisa de um atendimento certo, especializado e tal, mas que de vez em quando está estável, que não precisa, que ele está fora da zona de risco, certo? Mas ele precisa de observação, precisa de acompanhamento, precisa de alguns de um auxiliar, de uma pessoa auxiliando ele para, por exemplo, problema com atividade de necessidade simples, tipo ir no banheiro, certo? Então, esse aqui ele precisa de uma atenção maior, que são os semi-intensivos. Já os pacientes intensivos são os pacientes graves, realmente em estado de recuperação, com risco eminente de morte, sujeitos à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência permanente e especializada. Então, temos essa diferença entre os quatro. Dentro da escala diária de atividades, temos o método de cuidado integral ao paciente, certo? E destaque que dentro do método de cuidado integral ao paciente, temos o destaque de maior conhecimento de condição do paciente, existe maior capacitação dos profissionais, certo? Dentro do método funcional de atendimento, que é equivalente à questão das tarefas que são designadas ao profissional, ele tem como a função da fragmentação da assistência econômica, porém com menor satisfação do profissional. Dentro do método por equipe, temos o destaque dos profissionais de formação limitada, colaboram prestando assistência sob direção do enfermeiro, certo? Dentro da escala mensal, temos a distribuição da carga horária semanal, o número de horas trabalhadas por período e intervalo entre jornadas. Afastamentos legais, que no caso é equivalente à questão de férias, licenças por tratamento de saúde, licença de maternidade, folgas ou licença por prêmio. Dentro do recrutamento e seleção de pessoal, ou seja, de pessoas, também temos destaque ao recrutamento, é o conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na organização. Pode ser realizado dentro ou fora da instituição. Um exemplo que tem um destaque é o lançamento do edital para o concurso de enfermeiros da SES, da ADF, certo? É um exemplo de qualificação, ou seja, que eles precisam de pessoas capacitadas para participar de um seletivo. Então, esse recrutamento é como se fosse realmente abrir as portas para receber novos profissionais que são por forma de concursos seletivos, certo? De acordo com a demanda da instituição. Fontes de recrutamento são internos, que promove ou transfere funcionários para outros setores, e o externo, que são candidatos que vêm de fora, por exemplo, sobre a questão de concursos, certo? Então, temos essa diferença entre o recrutamento interno e externo. O interno é que realmente os funcionários são contratados, porque os contratantes conhecem, sabem sobre o rendimento, informação e tal. E os externos são os que entram são desconhecidos, que vêm fora da cidade e que entram através de seletivos e concursos. Aí temos a seleção, que é o processo que visa escolher entre os candidatos recrutados, os mais qualificados ou os que se identificam com as características da vaga mais aptas, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficiência da organização. Um exemplo é uma prova, aquela avaliaçãozinha básica. Nem sempre o candidato selecionado é o melhor para o cargo, ou seja, por isso que é necessário fazer uma prova objetiva, que é aquela prova mesmo com questões, e uma prova prática, justamente para testar os conhecimentos teóricos e práticos do candidato. Temos a avaliação de desempenho, é uma forma de manusear a qualidade do trabalho de determinado profissional, da realização de suas atividades por meio de critérios pré-estabelecidos. Isso realiza esporadicamente e seus resultados são os mais direcionados às questões legais e trabalhistas.
Tem o preparo do avaliador, que deve ser conhecido dos objetivos da avaliação e analisar tanto o comportamento humano quanto a questão técnica do avaliado. Não pode ser utilizada como instrumento de força e poder. Nesse caso aqui tem um foco bem maior, porque tem justamente a preparação do avaliador, porque é necessário que ele faça toda a análise do candidato e do desempenho que os profissionais estão efetuando. No caso, então, se você estiver efetuando dentro de um setor de saúde, e principalmente sobre dentro de clínicas e hospitais, o enfermeiro e o técnico de enfermagem ele tem que demonstrar o maior tipo de desempenho porque ele vai passando por um processo de avaliação. Então, aqui, dentro desse desempenho, a da avaliação de desempenho que tem como objetivo desenvolver isso. Deve servir de base para programas de treinamento também. Dentro da administração de recursos físicos, devem seguir as determinações do Ministério da Saúde para sua construção, contidas no Manual de Normas e Padrões de Construção e Instalação de Serviços de Saúde. Um exemplo são as metragens recomendadas para um posto de enfermagem, e outro exemplo são o espaço físico de uma enfermaria para adultos de 3 a 6 leitos, com 6 metros quadrados por leito e a distância mínima de 1 metro entre eles. Então, temos isso como base, são as determinações dos espaços físicos ou dos leitos que vocês devem estar exigindo. Então, como enfermeiro, você também pode estar fazendo esse tipo de exigência. Dentro das administrações de recursos de materiais, temos a questão objetiva, que é coordenar as atividades que garantem o suprimento desses recursos para toda a instituição, com menor custo e continuamente. Temos a fase da administração dos recursos materiais, que é o quê? A compra de materiais, o armazenamento desses materiais, justamente para ter a vistoria de que entrou, do que saiu, a distribuição, porque tem que ser feita uma distribuição adequada para cada setor de saúde que vai estar ofertando, e o controle desses materiais, justamente para não faltar. Então, tem que ter o controle desses materiais, para o que é retirado, o que está faltando, o que é que tem de mais. Então, tem que ter, basicamente, esses 4 itens como critérios principais para manter a organização dentro dos recursos de materiais que são recebidos dentro do setor de saúde. Relacionado aos recursos de materiais em enfermagem, temos a questão da previsão, que é o levantamento das necessidades, que é relacionado à quantidade e especificidade dos materiais realmente que devem ser específicos e adequados. A provisão, que é a reposição dos materiais necessários para a realização das atividades de unidade por meio de solicitações. A organização, que é a disposição dos materiais na unidade. O controle, que é justamente o controle do consumo por quantidade. A qualidade, a conservação e reparos, até a proteção contra roubos e extravios. Então, isso tem como os critérios básicos desses itens, desses 4 itens que vocês devem estar tendo acesso. A previsão tem a questão da especificidade da unidade, que é algo específico do setor que vocês devem estar organizando. Características da clientela, ou seja, se o seu público for um pouquinho mais, digamos que o tipo de exigências, quase não saiu, deve ser aplicado melhor dentro dos materiais que vocês vão estar ofertando. Então, se o público de vocês tiver uma demanda sobre um tipo X, por exemplo, eu recebo mais pacientes que façam mais curativos, que mais são da zona rural, que vem mais por questão de acidentes domésticos e tal. E aí, então, vocês vão estar tendo em vista que os materiais vão estar sendo voltados justamente por essa especificidade dos clientes que vocês vão estar recebendo. Frequência no uso dos materiais, ou seja, no caso que os materiais que são mais usados são os que vocês devem fazer mais pedidos. O número de leitos na unidade, então os materiais têm que ser adequados para a quantidade de leitos que vão estar ofertando a unidade. Local de guarda, ou seja, tem que ter uma dispensazinha, que é o nome mais propício, né, que a gente costuma chamar no popular, para guardar adequadamente esses materiais, né, porque materiais que são utilizados para o setor de saúde não são armazenados de qualquer forma.
Temos que ter em vista sobre a questão da durabilidade do material, se ele pode ser permanente